Viram bem, né? Celular no modo avião. Senão eu posso pegar o celular e fazer no modo avião também. Não é? Gente, hoje nosso estudo panorâmico é sobre o livro de Esther, ou baseado no livro de Esther. Vamos caminhar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro é muito curioso porque é o único livro, conforme eu creio que todos sabem, que não contém de forma explícita o nome de Deus. Devido a isso, é um livro que já foi questionado, inclusive, devido à sua canonicidade, né, em relação a... É de fato um livro inspirado por Deus, mas é interessante pensarmos sobre isso, que é o livro mais lido até hoje pela comunidade judaica, né? Então, inclusive na época de Hitler, esse livro foi proibido severamente. Todo aquele que fosse pego manuseando a Bíblia, inclusive esse livro, era morto na hora, devido à importância desse livro para a comunidade judaica, falando justamente da providência maravilhosa de Deus, mesmo naqueles momentos em que ele parece que está em silêncio. E temos aqui preciosas lições a partir desse livro. O texto, o versículo básico, ou vamos colocar assim, todos os versículos são importantes, mas o versículo básico desse livro é Esther 4,14. Eu gostaria que você abrisse lá na sua Bíblia, Esther 4,14. Esther fica ali, gente, bem facinho de achar, né? Entre Gênesis e Apocalipse, né? Bem fácil de achar. Esther 4,14. Diz assim o texto da palavra de Deus. Esther 4,14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Esse é o texto básico e nós vamos pensar um pouquinho aí quais são as lições que nós aprendemos a partir desse livro. Vamos orar antes de continuarmos? Deus querido, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de aprendermos mais, ó Deus, da tua palavra. E através desse estudo panorâmico desse livro, clamamos ao Senhor, ó Pai, que através do teu Espírito Santo dê-nos, ó Deus, a compreensão, o entendimento, lições, ó Pai, aplicando de fato no nosso coração, ó Pai, a tua palavra. Para que saiamos daqui não simplesmente conhecendo mais sobre a história de Esther, mas assim com lições muito preciosas, ó Deus, que tem a ver com o nosso dia a dia. Pedimos assim a tua graça, a tua bênção, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar um pouquinho, pode passar, ou pode ir passando aí, por favor, quem está no comando. Isso, lembrando que, pode ir passando. Opa, ele é rapidinho assim, né? Mas só lembrando de como a Sagrada Escritura, ela está didaticamente ali, né, colocada. Lembrando que até os livros históricos, até o livro de Esther, que é o livro que nós estudaremos hoje, todos os acontecimentos, pode voltar lá. Todos os acontecimentos, eles do Antigo Testamento, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, e aqueles nomes ali que é para você testar bem a sua visão, dos 12 profetas menores. Todos esses livros acontecem até o livro de Esther, ou seja, a história acontece até o livro de Esther. Então eles estão aqui didaticamente colocados para você ter uma visão ampla de toda a história, ok? Hoje então estamos no 17º livro da Bíblia, que é o livro de Esther. Pode passar? Agora sim. Vou falar com Neemias. Esther, lembrando que o nome Esther é um nome persa, né? Já que ela estava na Pérsia, e Hadassah é o nome em hebraico, né? É o mesmo sentido aí de Esther. Terceiro livro aí do período do retorno do cativeiro. Lembrando que estamos aqui falando do pós-cativeiro, depois dos 70 anos que o povo ficou cativo na Babilônia. Pode passar? O alvo da lição, gente, é sabermos justamente que por mais que Deus pareça ficar em silêncio, ele continua agindo soberanamente. Há momentos na história, e alguns já chegaram a comentar comigo, pastor, parece que nós vivemos esse momento. Não vemos assim milagres extraordinários acontecendo, não vemos Deus, sei lá, abrindo o mar. Gente, mas Deus tem feito grandes coisas. Não é porque nós não vemos, não é porque nós às vezes não mensuramos isso, que Deus não continua agindo. Ele é soberano e a providência dele age realmente. Deus nunca fica em silêncio, no sentido assim de que ele não age, ele está sempre agindo. E o nosso propósito é confiarmos na providência de Deus, lembrando daquilo que Paulo fala em Romanos 8:28, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa ação nesse sentido é orar e buscar a cada dia estar no centro da vontade de Deus. Que as suas atitudes, que as suas decisões, que as suas escolhas possam de fato estar pautadas nisso. Lembrando que Deus está no comando de todas as coisas. Nada acontece realmente por acaso. Não existe coincidência, sim deucidência, né? Que Deus está guiando realmente todas as coisas. Aí partimos para o livro em si, né? Então lembrando que os acontecimentos desse livro estão ali, eles estão inseridos no contexto de Esdras. Nós estudamos o livro de Esdras e vocês percebem lá no livro de Esdras, no intervalo do capítulo 6 ao capítulo 7, é onde está inserido a história, ou inserida a história de Esther.
Lembrando que, como esses livros são o pós-cativeiro, acho que estão entendendo a linguagem. O que o cativeiro, que o povo lembra a promessa de Deus. Deus falou, ó, se vocês não me obedecerem, o que vai acontecer? Vai ter cativeiro. O povo foi levado cativo pelos babilônios e ficaram lá 70 anos. Aqui, nós estamos estudando esse retorno do povo à terra prometida, ou a Jerusalém, melhor dizendo. Né? Estão ali voltando para a sua terra. Então, esse aqui é o último livro que nós estudamos justamente do pós-exílio, quando o povo está retornando. O que está acontecendo? Passaram-se 70 anos, muita gente morreu durante 70 anos, muita gente sobreviveu, né? Muitas pessoas nasceram no contexto do cativeiro, inclusive Esther, né? Nasceu nesse contexto, e agora então nós estamos olhando para a história bíblica depois desse cativeiro. E uma coisa interessante quando nós pensamos sobre isso, é porque, assim, Esdras, Neemias retornaram para Jerusalém. Agora, Esther não. Esther ficou lá na Pérsia. Então, enquanto muita gente estava retornando para sua terra, Esther ainda ficou lá na terra, cativa, vamos colocar assim. Ficou lá na Pérsia, no império mais poderoso desse contexto, ok? Pode passar? E aí, em resumo, o livro de Esther vem nos mostrar a história bíblica de uma forma muito mais abrangente. Por que mais abrangente? Porque Esther não faz questão de trabalhar simplesmente o que está acontecendo com o povo de Deus numa terra estranha, mas no livro de Esther nós encontramos como Deus está cuidando, inclusive, do mundo ao redor. Porque Deus não é simplesmente aquele que está agindo nos contextos do seu povo, no seio de sua igreja, não. Mas todo o universo, todo o mundo está realmente sob as suas mãos. Ele que depõe reis, ele que está no controle de tudo. Então, Esther mostra esse contexto mais abrangente. O que está acontecendo aqui com o povo de Deus? Mas o que está acontecendo por fora também? Por isso que há uma ênfase aqui na história de Assuero, né, esse rei pagão, devemos lembrar disso, mas que Deus usou ele conforme a vontade dele. E aí nós vemos a atuação do Deus invisível que intervém no mundo visível, e a sua ação soberana então está presente em todo o livro, né, em todo o livro, embora o nome de Deus não apareça, mas Deus está presente. Embora às vezes pareça que Deus não está cuidando de você, mas Ele está presente. Embora situações e circunstâncias na nossa caminhada que pareça que Deus está ausente, Ele está presente. Sempre confie nisso. E nós que estamos vivendo no contexto em que Jesus já veio, a obra de Deus já foi realizada em nosso favor, estamos aguardando o retorno dele, devemos lembrar que ele mesmo prometeu que estaria conosco. Quantos dias? Todos. Então ele está conosco. Mesmo naqueles dias em que você acha que ele não está, ele está conosco. Queira você ou não, ele está conosco. Louvado seja Deus por isso. Pode passar? Em outras, só volte um pouquinho ali. Eu coloquei essa frase ali, o bem contra o mal. E o que nós vemos no livro de Esther é justamente isso. Os filhos de Deus sendo ali de certa forma perseguidos, e os filhos dos homens, vamos colocar assim, né, lembra que essa batalha está presente desde que o pecado entra nesse mundo. Desde lá de Caim e Abel, essa batalha está presente, né? O mal contra o bem. E será assim até o retorno de Cristo. Embora nós devemos lembrar que o mal, ou a personificação do mal, vamos colocar assim, chamada Satanás, diabo, queira você, cramunhão, alguma coisa assim. Nesse sentido, nós precisamos entender o seguinte, que ele é um ser criado. Então, cuidado para você não dar mais poder a ele mais do que ele tem. Ele tem o seu poder, mas é muito limitado, sabe? É um negócio assim, às vezes as pessoas colocam, porque é um mal contra o bem, assim, sabe? Ali o negócio é tenso. Gente, nosso Deus é muito maior. O diabo é criatura dele. Então, lembre-se disso. E a palavra de Deus já nos dá o spoiler de que o que vai acontecer com o capeta? Ele vai ser derrotado completamente. E do inferno, tem algumas criaturas que acham que no inferno o diabo vai mandar. Não, gente, o diabo não vai mandar lá. Ele vai sofrer lá. Ele vai ser lançado com seus anjos e vai sofrer lá, ok? Vai sofrer lá junto com todos aqueles que estão condenados, né? Vai sofrer lá. Então, uma coisa importante que nós precisamos entender que nessa batalha do mal contra o bem e do bem contra o mal, louvado seja Deus, e eu espero, né, que você tenha a convicção disso, que você está do lado certo, né? Nós estamos realmente do lado, nós somos o único povo dessa terra, eu gosto sempre de repetir isso, que tem a vitória garantida antes de lutar, porque quem reina conosco é o Deus Todo-Poderoso, né? Pode passar? E aí, então, só para entender um pouquinho do contexto, é o contexto pós-exílico, embora aconteça bem longe de Jerusalém, né, ali está na Pérsia, precisamente na cidadela de Suzã. Uma coisa interessante aqui é que, como eu já falei, os acontecimentos desse livro se entrelaçam com Esdras e Neemias. E é interessante, gente, porque na Pérsia, se o povo de Israel sofreu durante 70 anos o cativeiro, o quê? Babilônico. Porque uma coisa interessante, gente, que acontece na história.
impérios caem, e o Império Babilônico caiu. Apareceu um império muito mais forte do que o Império Babilônico, que foi o Império Persa. Os persas, então, agora estão dominando, eles estão dominando, né? Então, nesse contexto é que está acontecendo aqui essa história, né? O Império Babilônico havia caído, dando lugar ao Império Persa, e por isso que agora ainda tem gente cativa lá, mas no Império Persa. E Esther é alguém o quê? Que nasceu no contexto do cativeiro. Pelo que vemos no livro, ela não voltou para Jerusalém, antes então permaneceu na Pérsia, assim como muitos outros. E aí uma história interessante, pode passar para mim, por favor, Mazinho? O rei Assuero, você vai lembrar da história dele, se você nunca tinha ouvido falar dele. Porque quantos aqui assistiram aquele filme 300? Né? Não assistiram? É um filme interessante, gente. Né? Lá uma coisa que eu descobri daquele filme, que o Xerxes era a cara do Rodrigo Santoro, porque o Rodrigo Santoro que faz o papel de Xerxes no filme, né? Mas o que não tem nada a ver isso, né, gente? Mas vamos lá. Uma coisa interessante é o seguinte, é que Xerxes é justamente aquele rei que aparece lá no filme 300, vamos dizer, e essa história é uma história verídica, vamos colocar assim. Inclusive essa história dessa guerra, né, que acontece ali, né, a história de Termópilas, isso, os historiadores me ajudem, onde Leônidas liderou ali os 300 ali, nessa batalha contra Xerxes. Essa história aconteceu no contexto aqui de Esther, um pouquinho antes aqui, mas aconteceu aqui nesse contexto. E aquele pequeno exército, eles sofreram bastante, no filme aparece, mas devemos lembrar que eles foram derrotados por Xerxes, né? Eles foram derrotados, mas eles trouxeram muitos danos, porque enquanto eles estavam batalhando lá, outras cidades se fortificaram e depois, mais à frente, o Império Persa cai, né? O Rui, vamos colocar assim, tá certo? Só para entender o contexto aqui no qual está inserido. E uma coisa interessante, que embora seja uma história num mundo tão distante, num contexto tão distante, tão diferente do nosso, há muitas coisas que se parecem com o tempo em que vivemos. Há muitas coisas. Governantes querendo realmente dominar o mundo, né? Uma cultura extremamente devassa. Há muitas coisas muito parecidas com o nosso contexto. E veja só como a Bíblia, de fato, é um livro que nunca perde o seu sentido, o seu valor. Como a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Porque o contexto de Esther é muito parecido com o nosso contexto. E aí, só para vocês entenderem, conforme eu falei no início, entre os judeus, até hoje a história de Esther é um alento de esperança. É um alento de esperança, de fato. Porque o livro de Esther é lido pelos judeus até hoje, onde eles celebram o livramento ali do genocídio que estava para acontecer no livro de Esther e não aconteceu devido à providência de Deus na história. Pode passar? Algumas curiosidades. É o único livro que não contém o nome de Deus de forma explícita, né? Mas ele é apresentado como aquele que rege a história. Esther 8:9 é o maior versículo da Bíblia. Decore ele, traga ele decorado semana que vem. Ele possui 167 versículos no total, dividido aí nos 10 capítulos que temos, ok? E aí eu gostaria de passar um pouquinho para os personagens que aparecem nesse livro, ou os principais personagens contidos aqui nesse livro, né? E aí o primeiro deles, que eu gostaria de pensar com vocês, é Assuero, rei da Pérsia, que também chamado de Xerxes I. Ele reina sobre 127 províncias. Só para você ter ideia, é um território muito grande. Hoje ali está apenas nos dias de hoje, que vale ali o Irã, né, e alguns países circunvizinhos ali. Então, este é o império de Xerxes ou de Assuero nesse contexto aqui. E é interessante que ele é retratado até de uma forma meio satírica, assim, em que sentido? Porque ele é um rei ao mesmo tempo tão poderoso, mas burro ao mesmo tempo, né? É um rei que toma atitudes tão, assim, previsíveis. É um negócio muito complicado, né? Porque ele é um rei que toma decisões ali muito complicadas que trazem realmente ali complicações para a sua vida. Ele não tem discernimento político, né? Não tem capacidade para governar, e a sua maior preocupação é o quê? Se aparecer. É uma marca também do nosso tempo, né? Do nosso contexto. Como as pessoas hoje em dia adoram realmente aparecer. Algum tempo atrás eu vi uma frase assim, como é que é? Uma influenciadora dessa aí, daí o pessoal fez um meme lá dessa frase. Depois eu fui pesquisar e disse que era verdade. Mas colocou uma frase de efeito assim, como é que é? Me coloque no meio dos lobos e eu voltarei com cardume. Sabe? Agora estou tentando entender essa frase, mas sabe, tantas coisas hoje em dia são ditas assim para causar, né? Eu tenho que aparecer, eu tenho que estar em evidência. E esse rei aqui é justamente isso. É um rei que só quer alimentar a sua glória, né, os seus apetites. E é um rei o seguinte, ele tem tanto poder, mas ele é manipulado, assim como muitos governantes do nosso contexto, né? Mas ele é manipulado pelos seus conselheiros, inclusive por Memucã e Amã aqui, né? Seu nome é mencionado 29 vezes no livro e, enfim, é um exemplo de arrogância, né? Um antagonista aqui de Deus na história. E aí um outro personagem que aparece, pode passar, é o vilão, o Amã. Amã é um personagem muito doido também, né? O Agagita, assim chamado, é o conselheiro principal do rei. E aí nós percebemos
percebemos uma coisa interessante. Ele também tem um ego idólatra. Ele também quer se aparecer. Ele adora o reconhecimento público. E é por isso que ele, de todas as formas, ele tem um ódio ali mortal pelos judeus. E ele tenta, de todas as formas, tramar ali para que os judeus sejam mortos. Até faz uma forca, né, de 50 côvados, equivalente a uns 22 metros de altura. Né, e para quê? Tudo isso. Para enforcar ali Mordecai, mas na verdade, e os demais judeus, né? Mas na verdade ele é enforcado na sua própria forca, né, no final da história, ok? E aí nós passamos também ali o herói judeu, o Mardoqueu, que aparece 54 vezes, Mordecai, Mardoqueu, enfim, oficial menor da corte, que descobre um plano contra o rei, salva a vida dele, se recusa a se prostrar diante de Amã, e é um instrumento de Deus ali na vida de Esther, que ajudou a chegar a Assuero. Alguns falam que era tio, mas a maioria dos textos trazem ele como primo, né, de Esther, ok? Próximo personagem, Esther. A Radassa, né, aparece 48 vezes, a prima aqui de Mordecai, notavelmente bela. Gente, às vezes aparecer Mardoqueu, Mordecai é a mesma coisa, ok? Ela é levada ao harém e após um ano ali de preparação é feita rainha no lugar de Vasti, né? E aqui nós vemos que ela foi instrumento de Deus, teve discernimento, sutileza para lidar com o rei, para quando o seu povo foi confrontado, ela foi instrumento de Deus ali para levar a situação para o rei e Deus na sua providência agiu ali cuidando, guardando, preservando o seu povo. E ela é alguém que arrisca a própria vida por amor do seu povo. Por amor do seu povo. Tem muita coisa a aprender com ela. Mas uma coisa interessante, embora Esther seja uma história muito bonita, inclusive foi retratada numa série lá, feita pela Record, uma série romântica, gente. Devemos lembrar isso, ok? Quando o pessoal assiste essas séries assim, às vezes fica, nossa, mas aparecem umas coisas lá que não aparecem na Bíblia. Gente, você precisa entender que é baseada, né? Às vezes, ou melhor, inspirada, né? Às vezes eles podem fazer algumas coisas igual. Eu estava na casa da minha sogra e estava assistindo a série sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma namorada lá na série. Eu nunca vi isso na Bíblia, né? E depois ela fica brava porque ele falou, não, agora não quero casar mais. Mas é um negócio assim. Então, gente, aquela série é romanceada, mas é muito interessante. A série, eu creio que vale a pena assistir diante de tanta coisa que você assiste, né? Vale a pena você gastar um tempo ali, assistir. Mas o que nós percebemos aqui, né, na história de Esther, é como Deus realmente cuidou dela, mas ao mesmo tempo nós vamos perceber que ela fez algumas... ela foi alguém, diferentemente de Daniel e seus amigos, que não se dobraram diante das iguarias do rei, Esther se dobrou. Você já parou para pensar sobre isso? Que ela e Mordecai, querendo ou não, eles assimilaram muito a cultura da época. Ela foi instrumento de Deus, ela foi sim instrumento de Deus, mas ela assimilou muito a cultura da época. Porque assim, é como se fosse em alguns momentos parece que ela é como se fosse um camaleão. Ali, sabe? Ela tá ali. Um certo medo, sim, um certo receio, mas ela tá ali. Mas só que ela desfrutou das iguarias do rei. Então ela abriu mão de certos princípios e valores para ali, porque o plano ali, gente, o projeto ali dela ser rainha e tudo mais, ela ser escolhida para ser rainha, lembrando o quê? Então, querendo ou não, isso desobedeceu um padrão de Deus. Por que eu estou falando isso? Justamente para nós entendermos que os personagens bíblicos, inclusive Esther, serão sempre sombra do que é Cristo Jesus. Serão sempre sombra. Assim como tantos personagens que nós já estudamos nas Escrituras, que têm suas falhas, suas limitações, Esther também é uma sombra. Ela também falhou, ela também errou. Mas Deus, na sua graça, agiu, usou ela, na sua providência, Deus cuidou e através dela preservou o seu povo, a descendência, ali depois que viria o Messias. Então só precisa entender essa questão, assim, em relação a romantizar demais Esther, mas ao mesmo tempo nós devemos lembrar que ela sim, teve suas falhas. O primo dela também, querendo ou não, armou ali um esquema para que ela fosse escolhida rainha, mas então nós vemos tudo isso, que sempre esses personagens aqui são uma sombra daquele que há de vir, que é Cristo Jesus. E aí nós temos uma personagem aqui que é a Vasti, uma rainha que foi deposta, porque se recusou a ser tratada como objeto de exibição pelo rei. Nós vemos logo isso no primeiro capítulo, quando o rei simplesmente quer mostrar ela para todos os demais. E aí alguns estudiosos ali falam como ela era muito bonita, o rei queria mostrar ela ali sem nenhum tipo de vestimenta para os demais enfim, governantes que ali estavam, e aí ela se recusa a fazer isso. E diante disso, é interessante que a partir dali, cria-se uma lei, que está valendo até hoje, viu? Que o marido é o chefe da casa, amém? Nossa, eu vi poucos amém. Mas é interessante que daí ele faz uma lei justamente para isso, ó. Depois disso aqui, eu quero dizer o seguinte, o
o marido tem que cuidar realmente da casa, tem que ser o chefe ali do lar. Ele cria uma lei realmente para isso, colocando ali para os demais, né? Eita vida, complicado esse negócio aí. Pode passar? E eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre o panorama do livro, pensando sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva aqui, eu gostaria que você olhasse para o livro da perspectiva dos banquetes. Não sei se você lê o livro, gente, você gasta 1 hora para ler esse livro. Nem sei se leva isso para você ler esse livro. São 167 versículos. Só o Salmo 119 tem 175, né? Então, nesse sentido, esse é um livro que você gasta um pouco de tempo ali para ler ele. E uma coisa que você vai observar nesse livro, que o livro para ter festa, mas já tem banquete. Parece igreja, né? Sempre tem que acabar assim num café com mistura, né? Mas é interessante que como tem banquete nesse livro. E é importante você analisar o livro a partir dos banquetes. Tem o banquete de Assuero, para toda a nobreza. Tem o banquete de Assuero para todos os homens de Suzã, tem o banquete ali da rainha Vasti para as mulheres, tem o banquete da coroação de Ester, banquete de Amã e Assuero, daí tem o primeiro banquete de Ester com Assuero e Amã, tem o segundo banquete de Ester com Assuero e Amã ele leva um invertido daquelas, né? E daí, festa dos judeus em comemoração à elevação de Mordecai e ao contra-decreto, né? Tinha um decreto que era para eliminar os judeus, e aí foi feito um decreto basicamente para eliminar os inimigos dos judeus. A primeira festa do Purim, e eu vou pensar um pouquinho sobre essa festa do Purim com vocês depois, e a segunda festa do Purim. Então, veja só a quantia de festa que tem nesse livro. E, sinceramente, né, banquete é bênção, né? Amém? Né? Festa faz parte, mas só que uma coisa interessante que você observa. Aqui há uns exageros, na verdade, muito exagero, em relação ao primeiro banquete real aqui. Quantos dias durou a festa mesmo? Quem lembra? 180 dias. Gente, basicamente meio ano de festa. Parece já começaram a olhar os jornais na época do carnaval? Na verdade, mês de janeiro já começa. Entendeu? Você liga em algum jornal, tem carnaval fora de época. Liga o jornal, tem carnaval. Desde passa o feriado de carnaval? Continua o carnaval. É um negócio assim, absurdo, realmente, né? E aqui nós vemos, se você acha aquilo um absurdo, imagina naquele contexto. Basicamente 6 meses de festa. Era um rei que não mensurava realmente as coisas nesse sentido. Pode passar? E aí outra perspectiva que eu gostaria que você tentasse é olhar o livro através do problema maior, aqui que é o plano para eliminar os judeus, ou esse projeto aí de genocídio contra os judeus. E aqui nós vemos algumas coisas interessantes. O contexto no qual os grandes personagens da narrativa são apresentados, logo no início ali, e depois o problema em si, no capítulo 3, onde o decreto é feito, e o rei mais uma vez é manipulado por quem? Por Amã. Gente, veja só o perigo, né? Porque às vezes você acha, como eu queria que tal governante chegasse lá. E tem muita gente que é muito boba nesse sentido, achar que é só o governante que vai tomar as decisões. Lembrando que nós vivemos num contexto pagão, em que há todo tipo de conselheiro. E infelizmente, aqueles governantes que não temem a Deus, eles podem justamente ser regidos ou influenciados por ideias, por valores, por conceitos que não tem nada a ver com Deus. E eles acabam aprovando, às vezes, certas coisas que para eles parecem boas, mas não são. Então nós precisamos atentar para isso quando nós realmente endeusamos um personagem na política ou alguma outra área assim. Lembre-se, aquele que está lá, os conselheiros que estão perto dele, é por isso que nós precisamos orar para que Deus levante pessoas, sim, que sejam conselheiros, que levem a palavra de Deus, conselheiros que possam olhar o mundo, o contexto, pelas lentes das Escrituras, como nós carecemos assim. Porque às vezes daí há aquela questão, cristão que se envolve com essas coisas deveria rever sua identidade. Então quando eu oro assim, eu estou falando, Deus, deixe que os doidos, loucos, que os pagãos, que aqueles que não pensam de fato no bem do povo estejam lá. E não coloque nenhum dos seus lá no meio. Nós precisamos orar assim que Deus levante pessoas que amem a Deus e que sejam luz lá. Precisamos orar que sejam luz. Porque infelizmente tem uns aí que são meia luz, daí chego lá, queima o foco. Daí lascou, né? Aí não vão brilhar nada, só trevas daí. Então nesse aspecto aí, o problema aqui, né? Os incidentes aí do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vamos ver ali alguns incidentes que são complicadores e outros que são solucionadores, né, os quais fazem surgir uma série de questões aqui complexas, que exigem uma resolução imediata, mas sem solucionar a crise principal, que é essa questão do plano aqui para executar os judeus. E aí no capítulo 8, até o capítulo 9, tem aqui a questão da resolução, que a destruição planejada dos judeus se volta contra Amã, ele e sua família são mortos, e daí tem o desfecho que estabelece ali o feriado do Purim, que significa sorte, como uma prática anual para o povo de Deus, que é celebrada até hoje, e a conclusão ali, uma palavra de louvor a Mordecai. Mas aqui nós vemos o livro pela perspectiva desse problema, esse plano contra o povo de Deus, mas que Deus na sua providência age para que a vontade soberana dele seja feita. E aquilo, o mal que intentaram contra o povo judeu não aconteceu.
aconteceu. Lembro muito aqui da história de José. O que ele falou para os irmãos, depois que os irmãos foram visitá-lo, depois que os irmãos chegam a pedir perdão para ele, o que ele diz para os irmãos lá em Gênesis? O mal que vocês intentaram contra mim, o que aconteceu? Deus transformou em bem. Então, gente, louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E Deus é o Senhor da história. Amém? Pode passar? E aqui vamos caminhar um pouquinho pelo livro, aqui do capítulo 1 ao capítulo 2, o contexto aqui, Xerxes, Vasti, Mardoqueu, ou Mordecai e Esther, começa mostrando a luxúria sem limites, que aí aqui uma coisa muito importante, gente, vocês estão percebendo, eu estou repetindo algumas coisas, a forma como o livro, trazendo alguns panoramas do livro para vocês de uma forma diferente, mas o que nós vamos perceber aqui é que, gente, o poder é ilusão, né? É uma ilusão muito grande. O que nós vemos na história de Assuero é um rei que tem uma vida sem sentido, né? Uma vida vazia, que precisa fazer um monte de festa para chamar atenção para si, que precisa agradar de todo jeito aqueles que são seus subalternos e ao mesmo tempo aqueles que ajudam ele a governar, mas que ele precisa agradar a eles. Tem que, tudo que eles, por quê? Para que eles me amem, para que eles me amem. Então você vê um negócio muito estranho assim. E Esther, diferente de Daniel e de seus amigos, se contamina com as iguarias do rei, já falei sobre isso. Esther vive num contexto onde a maior referência é um povo que não ama a Deus. E aqui eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês. Daniel nasceu aonde? Daniel, ele nasceu antes do cativeiro. E uma coisa importante sobre a vida de Daniel é que ele vai para o cativeiro com o quê? Com a ideia, com a noção de quem é Deus, das leis de Deus. Esther não. Esther nasce num contexto pagão. Ainda um contexto em que é tão pesado, a influência pagã é tão danosa, que ela, a gente percebe aqui como ela realmente acaba se contaminando aqui com as iguarias realmente do rei. Isso não significa que você que às vezes nasceu num contexto pagão, Deus não possa agir com poder e graça, assim como agiu com poder e graça na vida de Esther. Isso é algo que precisa ficar bem claro. Por quê? Porque mesmo Esther ali sendo contaminada, Deus a usou, Deus trabalha na vida dela e ela é instrumento de Deus para salvar o povo. E aí eu gostaria de pensar com vocês justamente sobre isso. Que Deus, às vezes, que você pode ter vindo de um contexto totalmente pagão, mas Deus intervém, age e muda você, transforma, assim como aconteceu no caso de Esther. Beleza? Pode passar? Aí o capítulo 2 até o 3, o enredo se complica, a questão aqui, Mardoqueu se valendo da posição de Esther para advertir o rei de uma trama de assassinato, aparece o vilão, nós já vimos isso, né, que ali exige que seja honrado pelos demais, mas Mardoqueu não lhe dá honra. Pode passar, por favor? E aí do capítulo 4, o capítulo 4 ali, o enredo se desenrola, os dois banquetes de Esther, a reviravolta, o edito de Xerxes em favor dos judeus e o triunfo aqui dos judeus. E aí eu gostaria que você pensasse nesse livro de 3 maneiras, a conclusão da história aqui. Os judeus entram em guerra santa e matam muitos seus inimigos. A última festa do livro é narrada, a festa de Purim, que é celebrada anualmente, né? O mês de Adar aqui equivale a fevereiro e março, né? Uma quinzena de um, uma quinzena do outro. E Mardoqueu é promovido, então, uma posição no qual ele beneficia os judeus, o povo de Deus, diariamente, né? Bem interessante o que acontece aqui quando você caminha sobre o livro. E aí vamos pensar algumas questões teológicas desse livro? Pode passar? Primeira coisa, que está bem claro aí, a soberania, está bem claro, mas eu usei a soberania oculta de Deus, né? Mas quando você lê o livro, você percebe que a providência de Deus está presente. Nunca o nome dele não é citado, no entanto, Deus está constantemente dirigindo, atuando, ele é o diretor, ele comanda realmente essa história, ele organiza as circunstâncias para que tudo aconteça para o bem do seu povo. Que coisa fantástica quando nós vemos aqui a soberania de Deus. E hoje, inclusive, o que isso tem a ver comigo e com você hoje? Embora às vezes o mundo pareça muito perdido, parece que está caminhando realmente para o caos, devemos lembrar que Deus continua no controle. Ele é o Deus que está no comando de todas as coisas, ok? E aí uma outra coisa, uma questão teológica que nós vemos aqui, são as tentações. Eu coloquei tentações gêmeas aqui, que aquele povo enfrentou e que é uma lição muito preciosa para nós. Os judeus enfrentam aqui a questão da assimilação, ou seja, abandonar a identidade da aliança e se conformar ao seu contexto. E uma coisa que nós vamos perceber é que, por que essas tentações gêmeas? Que tem uma outra tentação, que é a questão do desespero. Poxa, Deus nos enviou para o cativeiro, então ele nos abandonou. Só que a promessa de Deus era que eles iriam voltar. Duraria 70 anos. Eles iriam voltar. Alguns não voltaram, né? Morreram nesse contexto. Mas a promessa de que o povo não ficaria para sempre no cativeiro. E aí essas duas coisas estão presentes na vida do povo. E aí, nesse sentido, o contexto em que nós vivemos, trazendo para nós aqui, em relação a isso, o perigo de nós, às vezes, camuflarmos a nossa identidade de cristãos e nos contaminarmos somente no contexto que nós estamos vivendo. E nesse aspecto eu pergunto para você, todos os teus colegas sabem que você é um cristão, que ama Jesus, que ama a Deus? Seus vizinhos sabem disso?
quando você viaja de férias, as pessoas vão perceber pelas suas atitudes que você é alguém que ama o Senhor Deus. Eu ouvi uma história uma vez de um líder de uma igreja, que ele foi de férias num certo lugar bem distante, e lá ele estava na frente de um bar, e já estava bem para lá, assim, um pouco alterado, e de repente chega um menino perto dele, e ele está ali bebendo, e ele faz justamente ele oferece para aquele menino um gole de bebida. E aquele menino fala bem assim, não, eu não bebo, eu sou crente. E daí ele, ué, o que isso tem a ver? Ele fala, não, meu pai é presbítero de uma igreja. Presbítero? Mas de qual igreja você é? Eu sou da igreja presbiteriana. Ué, mas eu também sou. E aquele líder então fica com vergonha, porque ele tinha combinado com a família naqueles dias que ele estava de férias, ia visitar a igreja daquela cidade. E ele acabou não indo, ele falou, porque senão ia complicar a minha situação. Mas veja só, essa historinha, uma vez eu ouvi como verídica, mas no sentido que, gente, nosso testemunho fala, e o nosso testemunho também fala. E como fala? Coisa mais triste que eu ouço assim é quando alguém fala, nossa, o fulano é da igreja? Nossa, mas nunca demonstrou que é da igreja. Ou senão, às vezes, alguém vem visitar a igreja, daí o pastor sempre é aquele que está conversando com os visitantes, daí a pessoa fala, nossa, eu vi o fulano ali, mas nunca pensei que ele fosse da igreja. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas você fica assim, opa, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então, para nós pensarmos justamente sobre cuidado com as tentações aí, da assimilação. Às vezes nós assimilamos muito a cultura da época e nos esquecemos de que lá em Romanos 12:2 fala que aquele que ama o Senhor, aquele que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, não se conforma com esse século, mas é transformado pela renovação da mente. É Deus que faz isso. E é nele que nós somos transformados, melhorados. Ok? E aí tem uma outra questão interessante, pode passar, que é a queda de Amã, é o eco final aqui da promessa de Deus contra Amaleque. E aí, gente, eu sei que talvez quando você lê o livro de Esther, você fica pensando, não sei se caminha comigo aqui. Esther, no começo, ela parece o seguinte, aquela mocinha tão simpática, sabe? Aquela pessoa, nossa, que pessoa amorosa, muito bacana, muito joinha, né? Uma pessoa assim, sensata. E de repente, ela casa com a Assuero, de repente, todo aquele projeto lá contra o povo judeu é descoberto, Amã é morto, e de repente Esther parece que se transforma. Vamos matar todos esses amalequitas, vamos matar todo mundo. E aí tem uma batalha muito sangrenta ali, né? Onde Esther manda eliminar todos os amalequitas. Mas o que aconteceu com ela? E aí você precisa entender o projeto maior de Deus nesse sentido. Quem que era o tal do Amã? Amã, filho de Amedata, Agagita. Agagita significa descendente de quem? De Agag. Quem que era Agag? Um rei amalequita. Os amalequitas eram amigos de Deus? Não. Eram inimigos históricos do povo de Deus. Eram inimigos espirituais ali do povo de Deus. De quem que eles são descendentes? Pode passar? De Esaú, né? E uma coisa interessante é que eles aparecem como os primeiros a atacar Israel após a saída do Egito. Lá depois que o primeiro povo que atacou Israel foram os amalequitas. E daí o Senhor, Deus declarou lá em Êxodo 17:16, olha só, o Senhor guerreará contra Amaleque de geração em geração. E veja só o que está escrito em Deuteronômio 25:17, apagarás totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueças. Aqui é um mandamento claro de Deus em relação a esse povo inimigo. E daí o que acontece? Caminhando pela história, chegamos lá em 1 Samuel capítulo 15, onde o rei Saul recebeu a ordem direta de Deus para quê? Para destruir completamente Amaleque. E o que ele faz? Não destrói. Na verdade, fica com os despojos ali e poupa o rei Agag. E nesse sentido, aí tem aquele versículo muito prático lá de 1 Samuel 15:22, que melhor é obedecer do que sacrificar. Obediência, aquilo que Deus havia falado. E o que aconteceu com Saul por causa disso? Ele foi rejeitado por Deus. E aí Saul então perdeu ali, né, o seu reinado, porque ele foi rejeitado por Deus. Uma coisa interessante, e agora? Agora nós estamos aqui depois do exílio e Deus executa a sua ordem através de Esther. Uma coisa que me faz pensar aqui é em relação ao seguinte, que Deus não falha, as suas promessas não falham, a sua justiça não falha, o seu plano não muda, por isso que nós queremos um Deus que é imutável, o seu plano não muda, o seu inimigo será totalmente derrotado, Isso que nós precisamos entender aqui com respeito a essa guerra contra os amalequitas, onde esse povo é eliminado. Por quê? Porque eles são inimigos ali declarados realmente contra o povo de Deus. E aqui nós temos uma lição preciosa em relação ao que Deus tinha prometido lá, ele acabou realmente executando agora através de Esther. Ok? E aí nós vamos caminhando. Uma outra coisa, pode passar? A festa do Purim. Vocês viram lá? Capítulo 9. Se você quiser ir lá com a sua Bíblia, capítulo 9 de Esther, tem uma festa muito interessante aqui, que é a festa do Purim. Eu gostaria de explicar para vocês o que é essa festa que aparece aqui no livro de Esther. Pois bem, essa festa é uma celebração aqui do povo, né, instituída aqui no capítulo
capítulo 9, que celebra o quê? Celebra justamente a libertação do povo judeu diante desse projeto de destruição ali feito por Amã, né? Amã ali, ele lançou sortes para escolher o dia da destruição dos judeus, mas Deus o quê? Virou a sorte. Virou a sorte. Purim aqui significa sorte, né? Então, veja só Esther 9:22 ali, bem que o livro é pequeno, Esther 9:22. Olha só, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes, de alegria, de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então se tornou um marco aqui na vida do povo de Israel. Deus governa realmente todas as coisas. E essa festa que era um lembrete de Deus governa até mesmo as sortes. Aquilo que parece acaso, não existe acaso. O acaso não vai te proteger, conforme dizia aquela canção, né? Então, quem nos protege, quem nos guarda é o Senhor Deus na sua maravilhosa providência, ok? Então, Purim é essa celebração aqui da providência de Deus, ok? Por mais que o nome de Deus, mais uma vez repetindo, não apareça no livro de Esther, ele está agindo em cada detalhe desse livro, em cada detalhe da vida de Esther. Beleza? Pode passar rapidinho ali, para nós encerrarmos. A fé simboliza o que? A fidelidade de Deus, a inversão divina, o mal planejado contra o povo de Deus se volta contra os inimigos, a alegria da salvação, Deus transforma aqueles dias de angústia, de desespero, em dias realmente de alegria. E aí os judeus até hoje, uma coisa interessante, ó, até hoje eles leem o livro de Esther em público, eles têm banquetes e compartilham presentes e ajudam os pobres expressando ali a sua gratidão pela graça de Deus. É claro que infelizmente eles ainda não acreditam, mas louvado seja Deus para aqueles que se converteram, né? Não acreditam que o Messias já veio. Né? Como que nós vemos Cristo em Esther? Pode passar? As histórias de Esther, né, e seu povo são vistas nas fontes como prenúncios que apontam para quem? Para Cristo Jesus, o suficiente redentor. Mais uma vez eu lembro, a Esther, com as suas falhas e limitações, ela é uma sombra daquele que viria, que é Cristo Jesus. E aí também nesse livro nós vemos Cristo como o grande redentor, porque Esther arriscou a sua vida em favor do povo, sim, mas Cristo entregou a sua vida, morrendo numa cruz para nos trazer tão grande salvação. Esther imperfeita, Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. E aqui também nós vemos o contraste entre reis, né? O reino de Deus é o oposto do reino ali de Assuero. O rei Assuero era egoísta, o nosso rei Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós, deu a sua vida por nós, né? Ele nos convida graciosamente para termos um relacionamento com ele. Ele nos justificou na cruz, né? Então nós vemos o contraste aqui. E também a questão da reversão do decreto aqui de morte para o povo judeu aponta o quê? Para a redenção em Cristo, que transformou também o decreto de condenação, aquilo que era contra nós. Cristo pagou na cruz. É por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados por ele. Aquilo que era para a nossa morte, Cristo pagou o preço para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Enfim, e aí pode passar? O fim da condenação, pode passar, já falei sobre isso. E aqui a exaltação de Cristo, né? A exaltação de Mardoqueu ou de Mordecai antecipa a exaltação de Cristo após a sua humilhação. E a paz definitiva, lembrando que hoje nós celebramos sim, tudo aquilo que Cristo fez por nós, mas haverá um dia que nós celebraremos com ele. Amém? Desfrutaremos o descanso eterno com ele. Encontraremos Esther lá, não Amã, né? Se você encontrar o Amã, está em outro lugar. Mas, e aqui algumas aplicações para nós pensarmos, ok? A primeira delas é, confie na providência divina, mesmo quando você não entende. Sabe, situações que acontecem com você, no seu trabalho, com a sua família, que você fala, mas por que isso? Por que isso? Onde que está Deus aqui? Então, descanse na providência. Deus está no controle de cada detalhe. Pastor, mas é difícil, então peça a Ele que fortaleça a sua fé, para que você descanse realmente nele. Outra coisa, peça a Deus coragem para se posicionar realmente com fé, assim como Esther fez diante do rei. Em muitos momentos da nossa história, no nosso dia a dia, nós somos chamados a nos posicionar. E aí é o momento que nós temos de, sim, buscarmos a direção dele. Deus, me ajude a ser sábio, a ter discernimento, saber o que falar, mas me posicionar como alguém que ama realmente o Senhor. E descanse na fidelidade de Deus. Deus nunca abandona seu povo, gente. Deus nunca te abandona. Deus nunca nos abandonará. Mesmo no exílio, mesmo pós-exílio, mesmo hoje, mesmo amanhã, Deus nunca nos abandona. E lembre-se o seguinte, por último, o mal nunca terá a palavra final. Amém? A justiça e os propósitos de Deus sempre vão prevalecer. O mal nunca terá a palavra final. Descanse nisso, confie nisso, né? Deus nos dê graça para vivermos realmente essa verdade. E outra coisa, lembre-se, por último, que Deus usa pessoas simples, assim como usou Esther. Quem era Esther? Alguém ali esquecida no meio do povo, tanta gente. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu sou tão sem importância. Gente, Deus usa gente sem importância. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Se coloca como instrumento nas mãos de Deus. Se coloca como instrumento nas mãos dele. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por essas lições que aprendemos desse livro tão precioso da tua palavra. E assim, ó Deus, que as lições que vimos aqui, principalmente a lição da tua providência, o Senhor que age e intervém na história, mesmo quando parece que está ausente. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos nessa verdade, de que no nosso contexto, em toda e qualquer situação que atravessarmos nessa vida, mesmo naqueles momentos em que parece que o Senhor nos esqueceu,
esqueceu, parece que está distante. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle. O Senhor é o Deus que se inclina para ouvir o nosso pedido de socorro. O Senhor é o Deus que age, que intervém com poder e com graça, mesmo quando nós não conseguimos perceber isso. Deus querido, ensina-nos a descansarmos no Senhor e a não, enfim, ali cairmos, ó Pai, diante dos contextos adversos que passamos nessa vida. E ensina-nos, ó Deus, a cada dia a confiarmos no Senhor, mesmo quando o contexto ao qual estamos vivendo pode estar passando realmente por situações caóticas. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos sabendo que o Senhor está no controle. Mesmo que às vezes haja dificuldade em relação à economia, a tantas outras questões. A segurança, Deus querido, ajuda-nos a confiarmos no Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre o restante desse domingo, abençoando cada família aqui, que tenha um restante de domingo ali de alegria, de paz em família, ó Pai, e assim nos preparando para os frutos de logo mais. Em nome de Jesus. Amém.